Vou pegar o da Dani e desaparecer. Aleluia. Abra a palavra do Senhor no Salmo de número 139. Salmo de número 139, no verso de número 16. Diz a palavra de Deus: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Feche teus olhos. Senhor Deus, é maravilhoso estar diante da tua presença e saber, meu Pai, que quando assim nos colocamos, meu Deus, o Senhor vem, o Senhor fala, o Senhor opera. Por isso, meu Deus, eu quero neste momento pedir que o Senhor venha entrar nas nossas vidas. Pedir, meu Deus, que o Senhor venha manifestar, porque o Senhor, meu Pai, é o Rei de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, e sendo o Senhor de todas as coisas, é o Senhor também de cada um de nós que aqui estamos. Assim, meu Deus, Pai querido, Deus amado, nos colocamos diante da tua presença e te agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Podemos assentar em nome de Jesus. A mensagem desta noite, ela tem por título A Enciclopédia de Deus. Nesta noite nós vamos conhecer alguns dos livros que estão diante do Senhor no céu. Pastor, mas pode estar fora. Nós vamos conhecer dentro da palavra de Deus a respeito de alguns livros que a Bíblia relata, de alguns livros que trazem para o nosso conhecimento de tudo que nós quisermos, pensarmos, agirmos, está escrito diante de Deus. Deus não precisa certamente anotar nada. Deus não precisa certamente escrever nada para se lembrar de detalhe por detalhe de cada vida, de ponto por ponto de cada vida. Mas diz a palavra do nosso Deus que Ele é Deus justo e fiel. E no momento em que Ele apresentar alguma coisa, algo a respeito das vossas vidas, no último dia, no dia do julgamento, não haverá ninguém que possa dizer: Senhor, mas isto não aconteceu. Mas, Senhor, nisto eu estou em dúvida. Por isso, por nós, não por Ele, mas por nós, é que Ele declara que Ele permanece tudo escrito diante do Senhor. A enciclopédia de Deus inicia com o livro do registro geral de toda a humanidade. Toda a humanidade, todos aqueles que nasceram, viveram e morreram, estão registrados no livro do Senhor, no livro dos registros gerais. Em Salmos diz então a palavra do Senhor: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, antes que você e eu fôssemos formados. No momento em que Deus determinou que nós iríamos nascer, no momento em que Deus determinou que nós iríamos estar caminhando sobre esta terra, antes que qualquer médico, qualquer ultrassom diagnosticasse a tua vida no útero da tua mãe, Deus já havia escrito o teu nome e já estava te vendo. Deus já sabia e já conhecia cada vida que passou por esta terra. Tenha ela nascido, tenha ela se conseguido ser gerada, ou tenha ela morrido ainda no útero, está escrito o seu nome no livro dos registros. O salmista, ele é bem claro, ele nos diz: os seus olhos viram o meu
informe. No teu livro, todas essas coisas foram escritas. Então veja bem, há um livro que registra a vida de cada um. Olha, eu pergunto assim, irmão, o teu nome está registrado no livro de Deus. Independente, irmãos, de ser cristão ou não ser cristão, independente de raça, cor e religião, todos os seres humanos têm o nome escrito no livro dos registros de Deus. Este é o primeiro livro. É o livro que registra a humanidade, as quais, em continuação, foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Tudo Deus vai anotando, tudo Deus vai escrevendo. Por isso, cuidado que nós devemos ter. Por isso, o zelo que nós devemos ter para com este Deus, que é soberano, que é maravilhoso. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 20, Jesus disse assim para os seus discípulos: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, antes alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos livros dos céus. Então veja bem, Jesus confirma o registro geral da humanidade. Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, não vos alegrem porque os espíritos imundos estão se sujeitando a vocês por causa do meu nome. Não é com isso que vocês têm que se alegrar, mas alegrem-se porque os vossos nomes estão escritos nos livros dos céus. Jesus não fala aqui que está escrito no livro da vida, mas ele diz que está escrito nos livros dos céus. Então, para tudo que nós fazemos, tudo que ocorre na nossa vida, nesta terra, há certamente escrito no livro do Senhor. Deus anota ponto por ponto. Por que então o nome é enciclopédia de Deus? Amados, para e pensa, se você fosse escrever a tua vida desde o momento em que você nasceu, se alguém fosse contratado para escrever passo a passo da tua vida, quem vive 70 anos, quantos livros eu escreveria? Agora imagine diante de Deus o tamanho dessa enciclopédia, porque não é a vida de um ou de outro que ele escolhe, mas é a vida de todos os seres humanos. Todos os seres humanos estão aí registrados, cadastrados. Eu sempre digo que as coisas naturais, o mundo natural, é uma imitação do mundo espiritual. E é real, e a cada dia nós vemos isso. O homem, eles agora, quando as crianças nascem, eles já começam a preparar a documentação daquela criança. A criança passa a ter RG, passa a ter CPF. Enquanto que a Bíblia diz que o nosso Deus, o mundo espiritual, o nosso RG está diante do Senhor antes que nós fôssemos formados, visíveis aos olhos humanos. O livro do registro geral. Este é o primeiro livro que a palavra do Senhor nos ensina. É o primeiro livro que nós precisamos saber e compreender que nós temos que tomar certas atitudes. Há outro livro dentro da palavra de Deus, que este é o livro mais conhecido dentro do povo evangélico. Este é o livro que todos reconhecem e compreendem, porque é um que está sendo apreciado para o dia do arrebatamento. É o chamado livro da vida. A palavra do Senhor nos diz, na carta aos Filipenses, ali no capítulo 4, no verso número 3, diz: peço-te a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e complemente e
como os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Olha para a pergunta assim, irmão, existe o livro da vida? E realmente existe. O livro da vida é aquele livro que não é colocado o nome de toda a humanidade. Não. O livro da vida é o livro onde está colocado o nome daqueles que pertencem ao Senhor Jesus, que reconhecem o Senhor Jesus, aqueles que trazem para a sua vida os ensinamentos de Deus, aqueles que operam, que trabalham, que cooperam de acordo com a vontade do Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo de número 21, no verso de número 27, diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só aqueles que são escritos no livro da vida do Cordeiro. Então veja bem, o livro da vida não é toda a humanidade que está escrito. Para ter o nome no livro da vida, nós precisamos tomar algumas posições. E uma vez que tomarmos essas posições, certamente devemos permanecer dentro desses ensinamentos. Para permanecer os nossos nomes no livro da vida, nós necessitamos conhecer a grandeza do Senhor Jesus, o poderio que só Ele tem. Para permanecer com o nosso nome escrito no livro da vida, nós precisamos ser cooperadores de Cristo, executar conforme a vontade do Senhor. Ter o nome no livro da vida é privilégio de não toda a humanidade, é privilégio daqueles que recebem, daqueles que aceitam e daqueles que caminham com o Senhor Jesus. Este é o segundo livro que a palavra do Senhor nos ensina. Há um terceiro livro chamado, que é o livro do memorial. O livro do memorial é onde estão anotadas todas as nossas ações. É onde Deus anota todas as nossas tribulações, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias e todas as boas ações que você e eu fazemos. É o livro da memória de Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro de Malaquias, capítulo 3, no verso de número 16, ele diz assim: então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que guardam o seu nome. O memorial também não é privilégio para toda a humanidade. O memorial é para aqueles que sofrem por amor do Senhor Jesus. O memorial é para aqueles que olham para Jesus e dizem: Senhor, o que é que está acontecendo? Por que a minha vida não está certa? Por que as coisas são difíceis? Porém, não desistem. Porém, não cessam. Porém, estão ali na batalha, confiando
No memorial estão escritos todos os teus sofrimentos. Então não vale a pena abandonar, não vale a pena desejar parar de sofrer trocando Jesus pelo que o mundo oferece. Não vale a pena, porque se o nosso nome for apagado no livro da vida, que benefício teremos? E há um outro livro para aqueles que amam o nome do Senhor, para aqueles que sabem que é por amor a Deus que permanecem firmes na presença do Senhor, para aqueles que sofrem. É o chamado livro das lágrimas. Olha para o irmão desse irmão. Há um homem cujas lágrimas do cristão são colocadas, e cada lágrima está registrada em um livro. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Salmos, número 56, ali no verso número 8, e ele diz: tu contas as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu ombro. Não estão elas escritas no teu livro, amado por mim? Não estão elas escritas no teu livro? Escuta. Por que muitas vezes nós deixamos o inimigo colocar no nosso coração que o cristão não pode chorar? Que o cristão não pode passar por lutas. O desejo do diabo é secar as lágrimas do cristão com as coisas do mundo. O desejo de Deus é guardar cada lágrima nossa, que foram obtidas por meio de luta, de sofrimento, para que no último dia Ele possa usar para regar a semente da nossa vida eterna. Escuta. Por que o inimigo tem colocado no teu coração que o melhor é parar? Por que o inimigo tem colocado no teu coração que se Deus te amasse, se Jesus te amasse, você não sofreria tanto? Para tudo o que acontece na face desta terra, todas as coisas que ocorrem na tua e na minha vida estão escritas diante do Senhor. Deus não se esquece de nenhuma delas, nenhum dos sofrimentos teus, nem os que você padeceu até agora, nem os que você teve no passado, nem aqueles que porventura poderão vir. Deus vai se esquecer. Deus ama a você, Deus ama a mim, de uma maneira muito linda e muito rica. Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Ele poderia, sem dúvida, cessar as lágrimas do povo cristão, mas que valor teria para nós? Como provaríamos para Jesus o nosso amor por Ele, a nossa adoração por Ele? Como provaríamos ao diabo o senhorio de Jesus sobre a nossa vida? Ei, adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil, é mole e qualquer um faz. Agora, glorificar e exaltar ao Senhor nos momentos de luta, de batalha, é que há diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Então as tuas lágrimas, as minhas lágrimas, estão guardadas no outro perante o Senhor, e cada lágrima que corre está escrita diante de Deus. Deus sabe o motivo. Há pessoas que às vezes testemunham, assim como eu muitas vezes testemunhei, de chegar momentos na nossa vida, momentos de luta tão grande, de dificuldades tão violenta, que nós dobramos o joelho e olhamos para cima e dizemos: Senhor, eu não tenho palavras para falar. Senhor, eu não sei nem mais o que vou dizer. Senhor, eu não sei nem mais onde buscar socorro. Senhor, eu não sei mais o que vou falar diante do Senhor, porque as orações cessam-se em meus lábios.
Até aqui eu tenho sentido alegria, pois há um livro do registro de toda a humanidade, mas há um livro da vida, que é para aqueles que são cristãos, e há também o livro do memorial, que está escrito pelos nossos sofrimentos, pelas nossas batalhas. Ah, pastor, esse livro das lágrimas eu também não sabia que existia, e é tremendo. Ah, como é maravilhoso ouvir os livros. Ei, tem outros livros para ler. Existe o livro dos relatórios dos nossos pecados. A palavra do Senhor nos fala no livro de Isaías, capítulo de número 65, versos de número 6 e 7. A palavra do Senhor diz: eis que está diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, sim, pagarei, eu sei, as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, e queimarei incenso nos montes, e me afrontaram no monte, assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas do seu seio. Eis que está escrito diante de mim. Escuta, os nossos erros, as nossas falhas, também estão escritas diante do Senhor. Não pense que é só as lutas que passamos, as batalhas, as lágrimas, as coisas boas que executamos, porque diz a palavra de Deus que o nosso Deus, Ele é fiel. A palavra fiel significa justo. Ele é justo, Ele é íntegro. Ele não vai nem para um lado nem para o outro. Ele permanece fiel. Ele é o centro da fidelidade. Ele é fiel em tudo, tanto nas nossas boas ações, tanto nas lágrimas de sofrimento que nós reconhecemos como Senhor, mas também Ele é fiel em todos os pecados que nós cometemos, todas as falhas que nós cometemos diante do Senhor. Diz a palavra dele que está escrita diante dele. Está escrito, irmãos, diante do Senhor, diz a palavra de Deus. Neste livro estão anotados todos os atos, palavras, pensamentos pecaminosos que nós temos. Tudo que fazemos entristece o Espírito Santo de Deus. E eu observo dentro da palavra do Senhor que no dia do julgamento divino, todos esses livros serão abertos, todos esses livros serão apresentados. São milhões de milhares de milhares de milhares que estarão de frente ao Senhor, ao sumo juiz, e ninguém poderá dizer: não, Senhor, eu não cometi isto, não, Senhor, eu não fiz aquilo. Deus, Ele nos dá a oportunidade de conhecermos, Ele nos dá a oportunidade de entendermos que só nele há salvação, que só Ele é o Senhor das nossas vidas. Cada caso será analisado com muito rigor, nos ensina a palavra de Deus. Certamente o julgamento de Deus, ele vai ocorrer com a abertura desses livros, porque é o que diz a palavra do Senhor. E esses livros, conforme já foi dito, estão ali escrito cada ato nosso, cada pensamento nosso, para que não haja dúvida, não para Deus, mas para que não haja dúvida para você, para mim e para os outros. Esses livros estão escritos para que nós venhamos no momento de dizer: não, Senhor, isso eu não fiz. Opa, peraí. Carlos, dia tal, do mês tal, do ano tal, você disse isto, 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 isto. E o memorial, o livro do memorial, vai me recordar. Eu vou visualizar tudo aquilo que eu fiz. E eu não poderei dizer para Deus: não, Senhor, isso é mentira. O Senhor mandou editar o memorial da minha vida. Não haverá possibilidade. Deus, Ele deixa tudo escrito, tudo, para que não haja dúvida para você, nem para mim. Para que nós não venhamos de forma alguma questionar o Senhor dos Senhores. Abra a palavra do Senhor no livro de Daniel.
Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, diz a palavra do Senhor. Eu continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca, era alva como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a mais pura lã. E seu trono era chamado, ou então teu trono tinha chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. No verso 10 diz assim: um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Este é o momento em que ninguém há de escapar. Todos aqueles que estão registrados no livro de registro geral do céu há de passar por este momento. Excetou-se o ancião de dia, quer dizer, aquele que manda, aquele que foi separado para coordenar, para determinar, para decidir. E diz a palavra do Senhor que ele chega, e não há mancha alguma, não há sujeira alguma. As suas vestes eram brancas, puras, seu cabelo branco como a neve, como a mais pura lã. E diz então que no momento em que ele se assenta, milhares de milhares o servem, e milhões de milhões estão diante dele, e abrem-se os livros. Os livros vão se abrir nas mãos do sumo juiz. E não se preocupe, porque diz a palavra de Deus que ele é o dono do tempo. Ninguém vai se cansar em ficar esperando o chamado do seu nome. Ninguém vai se cansar. Pelo contrário, aqueles que fizeram palhaçada nesta terra, aqueles que rejeitaram a grandiosidade do Senhor, aqueles que rejeitaram o poderio de Deus, aqueles que não deram ouvidos aos seus ensinamentos, a ansiedade, a angústia, a tortura vai estar no seu coração. Porque no chegar deste momento, na hora do julgamento final, não terá posição para correr, não terá lugar para se esconder. Estará diante do sumo juiz, um poderoso, soberano, grandioso, aquele que não há outro e nunca haverá igual. Estarão todos, milhões e milhões, estarão ali diante dele. Aqueles que nasceram, aqueles que morreram, ou aqueles que chegaram até o final da grande tribulação e deixam vivos ali, estarão olhando para os olhos do Senhor. Diz a palavra de Deus que tudo perto dele, ao lado dele, foi como fogo, chama de fogo, rio de fogo, demonstrando o poder e a autoridade desse juiz, que é o próprio Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Daniel fala do Antigo Testamento como profeta nos últimos dias. E no Novo Testamento nós lemos no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, o livro dos últimos dias. Em Apocalipse, capítulo 20, no verso de número 12, diz então a palavra do Senhor: e vi os mortos, grandes e pequenos. Não importa se eram ricos, se eram pobres, se eram milionários, se eram miseráveis, se eram pessoas que tinham de tudo grandes fortunas, ou eram pessoas que não tinham um abrigo para se esconder. Diz a palavra do Senhor, capítulo 20, verso 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se
outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Antes do livro da vida ser aberto, abrir-se-ão os demais livros, aonde aqueles que estão diante do Senhor serão julgados por tudo aquilo que fizeram. Escuta, Deus tem nos ensinado, Deus tem nos apresentado que Jesus Cristo é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus tem nos apresentado a sua grandeza e a sua misericórdia. Mas no momento em que chegar a abertura desses livros, Jesus Cristo, como nosso advogado, só vai poder executar a nosso favor aquilo que nós hoje estamos semeando diante dele. No momento da abertura desses livros, muitas dores, muita tristeza, muita ansiedade estará no coração daqueles que viviam de aparência, estará no coração daqueles que diziam adorar a Deus, que diziam agradecer a Deus, mas falavam de Deus da boca para fora. No momento em que apresentar-se o grande ancião, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, e ele tomar na sua mão os livros, e ele começar ali a chamar nome por nome, e ele começar a apresentar a vida de cada um diante dos olhos de todos, no momento em que ele começar a determinar o que há de ocorrer, o que há de acontecer, não terá mais meios, não terá mais jeito de fugir, não haverá mais como nos arrependermos, não haverá. Todas as coisas estão escritas, diz a palavra do Senhor, todas as coisas estão anotadas para que nós possamos fazer conforme a vontade de Deus. Ao abrir os livros de registro do dia do juízo, a vida de todo ser humano será exposta perante o seu juízo. A vida daqueles que viveram e se entregaram às coisas mundanas. A vida daqueles que se dizem cristãos, se dizem evangélicos. E a vida de todos os evangélicos, todos os cristãos de verdade, estarão expostas diante do seu juízo. Tanto a vida de um quanto a vida de outro, nome por nome será chamado, todo nome, diz a palavra de Deus, será mencionado, e cada caso minuciosamente será explanado, porque Deus é justo. Senhor, eu não concordo com a tua posição. Te ensinei isso, e você não fez. Eu não disse para você, por meio do meu Filho Jesus, que eu não julgo ninguém, mas a palavra julga. No livro está escrito, no livro está apresentado, caso a caso, vai ser explanado diante do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que deixe de olhar aqueles que mesmo ouvindo, não se consertaram. Não quiseram se consertar. Não quiseram buscar o perdão de Deus. E não quiseram pedir perdão pelos seus erros. Não desejaram mudança. Sabiam o que estavam fazendo, da forma que estavam fazendo, mas não queriam, não desejavam de forma alguma o conserto da sua vida, porque o conserto nos determina a mudança, nos determina uma transformação. Então, muitos aqueles que ouvindo, não quiseram ouvir de verdade, não mudaram a sua vida, não quiseram
transformar a sua vida. Estes são aqueles que não se arrependeram e também não puderam ter perdão. Sem arrependimento, não tem como ter perdão da parte do Senhor. Não tem. E o nome desses será omitido do livro da vida. Por quê, pastor? Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que não entrará em impunidade ou ninguém impuro. Deus não pode ser impune com aquele que está em pecado e não deixa Deus trabalhar. E não deseja a mudança. Não deseja a transformação. Nós precisamos de mudança. O livro do memorial, então, vai ser aberto. E as boas ações de cada pessoa que fizeram e executaram as coisas contrárias à vontade de Deus serão apagadas. Deus não tem como permitir que o pecado entre no céu. E para Deus permitir que o pecado seja perdoado, nós precisamos desejar perdão. Nós precisamos desejar mudança ainda hoje, ainda nos dias de agora, enquanto a vida. Porque depois que nós morrermos, não adianta se arrepender. Depois que morrermos, não adianta. Não tem como mudar. Uma vez que morrermos, o livro da nossa vida vai se fechar. E será aberto somente no dia do julgamento, somente no dia que o grande Senhor, aleluia, que o grande Senhor vai abrir. Essa etapa do juízo, ela determina quem entre aqueles o povo de Deus é trigo e quem é joio. É por isso que Jesus disse que no último dia ele separaria o joio do trigo. O trigo seria juntado no celeiro e o joio seria queimado, iria para o fogo. Vai definir quem é a noiva prudente e quem é a noiva insensata. No dia do julgamento, se o pastor Carlos morrer agora, muitos podem dizer assim: eu acho que ele foi para o céu. Mas só vamos saber se ele vai entrar no céu de verdade no dia que os livros forem abertos. Porque ali a vida do pastor Carlos será explanada, passo a passo, minuto a minuto, segundo a segundo. Desde o momento em que Deus determinou que eu viria pelo útero da minha mãe, Deus já começou a escrever a história da minha vida. E conforme eu ia determinando os meus passos, ele ia colocando uma vírgula e anotando ali as modificações. Deus tem um plano de salvação na vida de cada um de nós. Porém, há momentos na nossa vida que nós forçamos Jesus a colocar uma vírgula e fazer uma emenda naquele caminho, naquele projeto que ele havia determinado. E muitas vezes nós olhamos para nós e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, ou então Deus vai pagar. Se Deus não fizer assim, ele vai ver. Deus não vê nada que ele não queira ver. Deus sempre vai continuar sendo Deus. O sumo juiz sempre vai continuar sendo o sumo juiz. Quem há de perder, se vacilarmos, é você e eu. Ele não. Ele não, ele é Senhor. Ele é poderoso, ele é soberano, ele é o Rei dos Reis. É nesta etapa, aleluia, que o Senhor há de mostrar quem vai entrar ao céu e quem não vai.
Deus não olha para a aparência. Deus sonda o coração. Deus sonda a atitude. Deus olha para o nosso interior. Deus não está aí com aparência. Como que Jesus Cristo, como nosso advogado, poderá interceder por nós, se Ele tem usado o Espírito Santo para dizer assim: Carlos, muda a sua vida, transforma a sua vida, se conserta. E o Carlos está ali: mas está gostoso, Senhor. Ah, Deus é misericordioso. E aí Deus traz outra palavra, e aí Deus traz outro ensinamento, e Deus vai mostrando. O nosso advogado, Jesus Cristo, está querendo nos preparar para o dia do juízo. Assim como um advogado aconselha as pessoas antes de entrar no tribunal, e ele diz: olha, você vai pegar por este caminho, este é o caminho da tua defesa, então você vai dizer isto, fazer isso, executar isto. Quando o juiz perguntar isso, você vai responder isto. Quando outro advogado de acusação disser isso, você vai responder isto. Porém, o nosso advogado também é fiel, não participa de mentiras. Então ele nos diz assim: aqui está, Carlos, o teu manual da vida. Por meio dele aprenderás a forma exata da maneira que eu vou te defender contra o advogado de acusação. E perante o sumo juiz, vou declarar a sua inocência. E Jesus tem feito isso conosco. Jesus Cristo, Ele tem nos ensinado, Ele tem dito para nós: olha, vamos mudar o caminho. Não é este o caminho que eu propus para a tua salvação. Filho, filha, muda o pensamento, muda a atitude, muda os atos, muda a maneira de ser, muda a maneira de pensar, muda a maneira de agir. O nosso advogado é fiel, o nosso advogado é poderoso, mas o nosso advogado, ele é filho do sumo juiz, e ele não vai enganar Deus, porque ele sabe que Deus ninguém engana. Ele vai poder nos defender mediante aquilo que estiver escrito nos livros. E o que é que está escrito nos livros a nosso respeito? O que é que nós podemos estar consciente e ter a certeza? Se hoje fosse chegar o momento de nós nos apresentarmos diante do sumo juiz, o que é que estão escritos nos livros a respeito da nossa vida? Será que aquilo que está escrito nos livros a respeito da nossa vida é o suficiente para o sumo advogado dizer: ei, por este eu vi, e eu os ensinei, e eles fizeram, eles executaram, portanto, o meu perdão está sobre eles? Como está a nossa vida? Diante de toda a documentação. Nós ouvimos aí, muitas vezes, em alguns casos, que chegam perante o juiz aquelas pastas com mais de 50, 100, 200, 300 mil páginas o processo. E é claro que o juiz não lê tudo aquilo ali. Ele dá uma passada por cima, vê mais ou menos a posição de um do outro e julga. Por isso ele não é fiel. Mas cada pasta do nosso caso, o nosso Deus examina minuciosamente. E Ele tem conhecimento de tudo o que o nosso advogado de acusação está apresentando e o que o nosso advogado de defesa está apresentando. Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa. E Ele não age fora da lealdade. Nós precisamos de verdade ser a noiva fiel, prudente. Nós precisamos de verdade ser trigo no altar do Senhor, no celeiro do Senhor. Nós precisamos de verdade ser escolhidos para andar no reino de Deus. Nós não podemos apenas ser confundidos entre os irmãos com aquele que diz: ei, Senhor, Senhor, porque diz a palavra de Deus que nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos instantes. Jesus está às portas. Ele quer uma mudança, uma transformação enquanto ainda há tempo. Não podemos ficar fazendo de qualquer forma, agindo de qualquer maneira, tendo um Deus como um Deus qualquer.
Então não adianta tentar se esconder. Em Provérbios 28, 13, a palavra, o livro da salvação nos ensina que o que encobre as suas transgressões nunca há de prosperar, mas o que confessa e deixa os seus erros alcançará a misericórdia. O nosso advogado precisa que nós venhamos tomar posição, dar a ele condições para que ele possa nos defender. Então nós precisamos confessar nossos erros, deixar e pedir para Jesus: Senhor, isto que eu não consigo, faça por mim. Entra na minha vida, dá autorização a Ele e nos esforçarmos para ir mudando passo a passo, momento a momento. Que nós estamos esperando, irmãos, para mudar a nossa posição de vida? Ainda há tempo de alcançar a misericórdia do Senhor, conforme diz a palavra de Deus, e assim permanecer com os nossos nomes escritos no livro da vida. A palavra do Senhor diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso número 32: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Escuta, todos serão julgados perante o Senhor dos Senhores. Haverá um dia do julgamento. Isto é Bíblia. Muitos pastores dizem assim: não há julgamento para cristão assim, ou para absolvição ou para condenação. Todos serão julgados. 1 Coríntios a carta nos ensina: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Estamos sendo julgados agora. Jesus está nos repreendendo agora. Ele está perguntando para nós assim: como é que está a tua vida, filho? Como está a tua vida, filha? Para que eu possa te defender no dia do julgamento, para que você não venha a ser condenado com o mundo. Estamos agora sendo julgados e sendo repreendidos pelo Senhor, para aprendermos diante de Deus. Jesus não quer que você e eu sejamos condenados. Não quer. Jesus Cristo quer que você e eu tenhamos Ele como nosso advogado final, como o Senhor de nossas vidas. Jesus Cristo quer no último dia poder se levantar como o nosso advogado de defesa e dizer: não, por estes eu vim. Estes ouviram os meus ensinamentos e mudaram o seu caminho, e a sua trajetória veio de encontro ao livro da vida. Por isso, a salvação é deles. O tempo é agora. Aplausos.